Olá, hoje é 24 de dezembro do ano pandêmico de 2020. Quem sobreviveu vai ver o final do ano, né? Com esta peste, quase meia peste negra que nós fomos vítimas, todo mundo, do Covid-19. Hoje é véspera de Natal. Hoje é aquele dia que as famílias se reúnem em casa, em volta de uma mesa para compartilhar alegria, troca de presentes e gentilezas. Aliás, nada mais do que trocas de gentilezas. Parece que todo 24 de dezembro todo mundo vira uma pessoa boa, excelente, sempre gentil, cordial com as demais pessoas, né? Então aí todos ficam se beijando, se abraçando. Nos outros dias esquecem todas essas bondades e acabam não respeitando muito o outro. E hoje é o dia 24 de dezembro para nós, os ocidentais ou da cultura judaico-cristã, ou quem professa o cristianismo, né? O cristianismo é incluído o catolicismo, as religiões pentecostais, o protestantismo, todas elas, né? E o que é curioso é que o Natal acabou virando uma festa mundial, viralizando porque o mercado achou muito interessante que isso fosse uma festa global. Os grupos religiosos do mundo ainda, o cristianismo continua sendo a maior religião, com 28% da população mundial. Nós estamos numa faixa de quase 7 bilhões de habitantes. O islamismo numa faixa de 22%. O hinduísmo, 15%. Afinal, a Índia é um país gigantesco, tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, o budismo com 8,5%, pessoas sem religião com 12% e outros, todos somados, 14%. Segundo pesquisa da Pew Research Center, com sede nos Estados Unidos, essa pesquisa mostra que, normalmente, os países mais pobres têm uma proporção de cidadãos que consideram a religião muito importante, né? Eu me lembro de um dado, que é da França, que quase 70%, 80% da população é ateia na França. E como hoje é noite de Natal, eu vou ler um dos poemas que eu mais gosto, que é do nosso, para mim, o maior poeta da língua portuguesa, o Fernando Pessoa, que dispensa a apresentação. O poema é um pouco longo, e mesmo aparentando um poema ateu, ele é um dos poemas com os princípios mais cristãos e mais fundos que conheço. O poema que eu vou ler se chama No Meio-Dia de Fim de Primavera. E diz assim: No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores para as deitar fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e, de vez em quando, de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer pai o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai era 2 pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba. E sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, em que ele tinha vindo do céu. E queriam que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse bondade e justiça. Um dia,
que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar. Ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso natural. Limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas pelas estradas que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas nas cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus, diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. E o Espírito Santo coça-se com um bico e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido, como a Igreja Católica diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem em mais nada e por isso se chamam seres. E depois, cansados de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu o levo ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divino. É esta minha cotidiana vida de poeta, e é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre, e que o meu mínimo olhar me enche de sensação, e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me a mão, a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três, pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo, e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontado, o meu ouvido atento alegremente a todos os sons são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damo-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois, com um acordo íntimo, com a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas, no degrau da porta de casa, graves como convém a um Deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo um universo, e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair ao chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que ficam fumo ao ar dos alto mares.
porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer nos olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito-o, levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o, despindo-o lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos, vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias caso eu acorde para eu tornar a adormecer e dá-me sonhos teus para eu poder brincar até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões a ensinam? Só Fernando Pessoa, só a poesia nos salvará. Bom domingo a todos. Beijos.